Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria podermos refletir mais uma vez o Evangelho do dia, hoje, no 30º domingo do tempo comum. O Evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas antes de iniciarmos, quero dar as boas-vindas a você que está pela primeira vez no canal e você que sempre acompanha as homilias e ainda não se inscreveu, dá um clique aí na opção inscrever-se para que você possa acompanhar as homilias que são postadas diariamente. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós ouvíamos o Evangelho e vimos que prepararam uma armadilha para Jesus. Hoje nós estamos vendo novamente, Jesus sendo tentado, como o próprio Evangelho diz, fizeram a pergunta para experimentá-lo. Diante de Jesus sempre tinha um público muito grande, como todos nós sabemos. Mas em meio àquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, nem todas estavam ali para serem curados, serem libertos, para ouvir a palavra de Deus. Não, tinha aqueles que estavam ali, como os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, observando os feitos de Jesus, o que Jesus dizia, para ver se em algum momento ele iria contra a lei e assim poder então acusá-lo e condená-lo. O Evangelho de hoje, novamente, nós vemos, através da narração de São Mateus, Jesus sendo tentado. Então, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. E por causa disso, eles experimentam Jesus com uma pergunta que no entendimento deles talvez fosse difícil a resposta. Jesus, então, responde para eles, diante dos mandamentos da lei, aqueles que são, talvez, os principais. Se nós conseguíssemos viver esses dois mandamentos, os outros se tornariam muito mais fáceis de serem vividos. E como o próprio Jesus nos diz no Evangelho, toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus. Veja que Jesus não diz apenas amar a Deus, ou amar a Deus acima de todas as coisas, mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o amor que nós precisamos oferecer, devotar a Deus, precisa ser algo profundo, precisa ser com a nossa vida inteira, precisa ser nós totalmente, Então, não uma parcela de nós, não um pouquinho de nós para Deus, não alguns momentos da nossa vida para Deus, mas a nossa vida toda inteira. E Jesus continua, e o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se aqueles que fazem esta pergunta para experimentar Jesus vivessem esse mandamento, tivesse a preocupação de colocar isso em prática, entenderiam quem que está diante deles e não ficariam provocando Jesus, tentando Jesus, mas se abririam e acolheriam aquilo que Jesus está apresentando e buscariam nele a força necessária para viver, ou para começar a viver os mandamentos de modo especial através desses dois que hoje Jesus está apresentando. Nós sabemos que nós vivemos um tempo difícil e que não somente ali no tempo de Jesus, mas também nos dias de hoje, muitas pessoas têm se fechado à mensagem de Deus,
Muitas pessoas têm se afastado de Deus, temos vivido um ceticismo muito grande, muitas pessoas preocupadas com um amor terreno, né? Com esse amor de paixão, amor terreno no sentido de algo que é deste mundo, algo que é passageiro, algo das relações de dia a dia, e esquecem que o amor que nós devemos ter por primeiro é a Deus, e acima de todas as coisas, e acima de todas as pessoas, com toda a nossa vida, como nos diz o Evangelho, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Se nós estivéssemos amando a Deus desta forma, o mundo não estaria vivendo o que está vivendo hoje. Nós não estaríamos passando pelas dificuldades que estamos vivendo hoje. Mas justamente porque o ser humano tem se afastado de Deus e não tem amado ao Senhor como deveria, e não tem amado o teu semelhante como deveria, nem amar o próximo como a ti mesmo, não tem amado o seu irmão como deveria. É por não estarmos vivendo isso que o mundo está da maneira como está. Nós sabemos que amar não é uma tarefa fácil. E por não ser fácil, muitas vezes nós procuramos amar aqueles que correspondem um amor por nós. Ora, o primeiro que nos ama é Deus, a iniciativa sempre é dele, e ele nos ama por primeiro. Então, que todos os dias nos esforcemos por corresponder a este amor que Deus nos oferece todos os dias. Se tem alguém que te ama, realmente é Deus. E um amor como o que Deus tem por nós, nós não vamos encontrar em lugar algum. Então, que entendamos isso para que possamos retribuir a esse amor que o Senhor nos dá. E nos amando desta forma intensamente, o Senhor pede que nós olhemos para os nossos irmãos e, sem acepção de pessoas, independente de quem seja ou do que tenha feito por nós, algo bom ou algo ruim, que nós possamos também amar aos nossos irmãos. E aqui Jesus também vai além, não é somente amar ao próximo, mas amá-lo como a nós mesmos. Aqui talvez nós encontremos uma das maiores dificuldades do ser cristão. Penso que são duas. Isso que o Evangelho de hoje nos apresenta: amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. E o segundo, o perdão. Perdoar os nossos irmãos. São duas tarefas que são imprescindíveis na caminhada cristã, mas que são extremamente difíceis, sobretudo nos dias de hoje e sobretudo como nós temos vivido os dias de hoje. Muitas vezes nós queremos amar a Deus e amar aquilo que o mundo nos oferece, quando a palavra de Deus já nos disse que essas duas coisas não batem, não tem como viver essas duas coisas. Precisamos fazer opção. Então, que façamos opção por abrir mão, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de colocar Deus acima de todas as coisas, e de amá-lo com toda a nossa vida. Deus todos os dias nos ama intensamente, mesmo às vezes a gente não sendo merecedor, pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, pela nossa insistência numa vida de erro. Às vezes não merecemos tanto amor que Deus nos oferece, mas Ele nos ama. Que diante disso nós possamos então corresponder ao seu amor, amando a Deus e amando ao irmão como a nós mesmos. Diante desta dificuldade, desta tarefa difícil que o Evangelho nos apresenta neste domingo, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê a força necessária para que, ouvindo esta mensagem, possamos então acolhê-la e colocá-la em prática. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.